Contagem do Homer. Como foi seu dia? O seu dia foi assim difícil? Foi com muitas dificuldades, arrastando, temeroso? Olha, quero te dizer que Deus tem uma palavra para você. Confia no Senhor. Ele está nos vendo cada dia. E hoje nós estamos cumprindo mais um dia do mandamento de contar o Homer 49 dias. Estamos hoje no 26º dia, que perfazem 3 semanas e 5 dias do Homer. Olha que coisa maravilhosa! Já adentramos na 4ª semana. Falta um pouco para a 7ª semana. E hoje é dia 22 de abril de 2021. No calendário hebraico, 11 de Iyar de 5.781. E nós vamos recitar a bênção, falar sobre o ensino de hoje para nossa alma, falar sobre mais uma aparição de Jesus e o Salmo 59. Então, vamos recitar a bênção e pedir que o Senhor nos abençoe. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vitzevanu al sefirat haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Homer. E onde ele nos ordena? Levítico 23, verso 15 e 16. Vamos falar então de Hod Shebe Netzar. Hod é humildade, Netzar, tolerância, que a gente vem tratando desde o início. Então, isso tudo é um processo de submissão a nós mesmos, porque a palavra submissão, ela é muito mal vista, mas você está sendo submisso aos seus impulsos, ao seu controle, tá? Então, submissão resultante da humildade é um elemento essencial da tolerância. Apressa-se, às vezes, apressar-se às vezes pode ser uma fórmula para a destruição. O carvalho, por não ter a capacidade de curvar-se numa tempestade, é arrancado até a raiz. Diferente do junco, que se curva na tempestade. Ele se curva à força do vento. E aí então ele sobrevive sem problemas nenhum. Eu percebo quando devo curvar-me. Por força e não por medo. Por que frequentemente sinto-me temeroso de me submeter? Tolerância é alcançada pela força interior. Hod de Netzar é o reconhecimento humilde de que a capacidade de tolerar e triunfar origina-se na alma, que Deus deu para cada pessoa. Esta humildade não compromete o impulso da tolerância, ao contrário, intensifica-o, porque a tolerância humana pode ir até um certo ponto, até um certo limite, ao passo que a tolerância que vem da alma, que é divina, não tem limite. Pergunto, atribuo meu sucesso apenas à minha própria força e determinação? Estou convencido que sou todo-poderoso devido ao meu grau de tolerância? Onde consigo a força quando tudo parece tão árido? Ao acordar, agradeça. É o teste, o exercício de hoje. Começa agora e vai até amanhã às 18 horas. E a hora que você acordar, a hora que eu também acordar, vamos agradecer a Deus por nos ter dado uma alma
com um extraordinário poder e versatilidade para tolerar, para se curvar, para aguentar. Apesar de todos os desafios fatigantes, a gente aguenta as situações. Isto nos permitirá conseguir energia e força para todo o resto do dia. Vamos falar então agora da quinta aparição de Jesus. Já falamos da primeira, da segunda, terceira, quarta, hoje a quinta aparição. Jesus apareceu para os discípulos sem a presença de Tomé nessa quinta aparição. Os dois discípulos, lembra aqueles dois discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, quando ele apareceu? Pois bem, ele apareceu lá, foi a terceira aparição, e veio. Eles ficaram tão felizes que eles vieram e correram onde estavam os discípulos, os demais discípulos, a fim de contar a grande maravilha aos discípulos, mas Tomé não estava lá. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 24, 35 a 48. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como ele fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes os entendimentos para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas sois vós testemunhas. Lucas 24, 35 a 48. Já João, no capítulo 20, do verso 19 ao 24, faz o seguinte relato, e esse é muito importante para nós. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus fariseus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12,